A morte pode parecer destruir o sentido das nossas vidas, mas na verdade, ela é a fonte da nossa criatividade. Como disse Kafka, o sentido da vida é que ela termina. A morte é o motor que nos mantém em movimento, que nos dá motivação para realizar, aprender, amar e criar. Oi, eu sou a Cláudia e esse é o canal Velejando por Livros. E hoje a gente vai falar sobre o livro Confissões do Crematório, de Caitlin Doughty. A Caitlin Doughty é uma agente funerária norte-americana que tem por missão de vida mostrar às pessoas que a morte não precisa ser um tabu. Além de escrever livros, ela mantém um canal no YouTube, o Ask a Mortician, onde ela responde algumas questões sobre o tema da mortalidade e sobre práticas funerárias de uma forma bem divertida. Ela também é fundadora do grupo The Order of the Good Death, ou a Ordem da Boa Morte, que reúne profissionais, estudantes da área e alguns artistas também para falarem sobre o tema. Em Confissões do Crematório, a autora conta de forma bem humorada sobre os seus 6 primeiros anos trabalhando na indústria da morte americana, mais especificamente as suas vivências como funcionária de um crematório em São Francisco. Ela revela alguns detalhes sobre preparação de corpos, embalsamamento, operação do forno crematório e também conta algumas histórias peculiares com os familiares das pessoas que ela cremava, sobre histórias de quando ela ia buscar algum corpo em hospitais ou nas próprias casas, né, quando a pessoa falecia em casa. Claro, tudo isso sem revelar os nomes nem das pessoas mortas e nem das pessoas vivas. A autora também traz algumas reflexões e ela conta alguns fatos sobre a sua vida e a relação disso com a mortalidade. Então conhecemos mais do que a agente funerária Caitlin, conhecemos uma pessoa, a sua história de vida. E essa pessoa é formada em história medieval, então ela nos traz algumas informações muito interessantes sobre a história e cultura de certos povos e como essas pessoas encaram a mortalidade e como são as suas práticas funerárias. Então ela vai nos contar que em algumas tribos, por exemplo, eles acreditavam que a melhor forma de se despedir, né, do seu ente querido que faleceu é fazendo uma pira funerária a céu aberto. Outras tribos, por sua vez, preferem deixar os corpos simplesmente apodrecendo sobre a terra, para que os animais venham e se alimentem, né? E posteriormente os vermes também, aves de rapina, para que o corpo sirva de alimento para a natureza. Há também tribos que acham que a melhor forma de se livrar de um cadáver é consumindo ele, ou seja, praticando o canibalismo. No livro, a autora nos conta de uma tribo em particular que, num passado não muito distante, costumava praticar o canibalismo para se livrar dos seus cadáveres por acharem que era a forma mais correta de fazer isso. E quem fazia isso não eram os parentes mais próximos da pessoa, não eram, por exemplo, os filhos. Eram pessoas ali próximas que queriam fazer isso pelos filhos da pessoa, por exemplo, que achavam que essa era a sua obrigação como amigos da família. Então, eles tomavam isso como um sinal de respeito e uma honra. E, pasmem, essa tribo é brasileira. Talvez você não ficou pasmo porque você já tinha ouvido falar, mas eu descobri lendo esse livro, então eu fiquei pasmo. Esse livro é mais do que um compilado de histórias divertidas e tocantes, pois sim, no final de um capítulo a gente pode estar chorando e 3 páginas depois dando gargalhadas com as histórias peculiares da autora, mas ele também cumpre o seu propósito de fazer a gente refletir, de a gente pensar o que é uma boa morte, como eu quero deixar esse mundo, o que eu quero que seja feito com o meu corpo quando chegar a minha hora. Pois a minha hora vai chegar, a sua hora também, é a única certeza da vida. Clichê, mas é verdade. E eu também achei muito interessante que a autora aborda o tema da superpopulação no planeta Terra, pois muitas pessoas odeiam a morte, fazem da morte uma inimiga e não querem nunca abraçá-la, querem lutar contra ela e desejam sim que ninguém mais morra, que as pessoas sejam imortais. Só que outras pessoas vão continuar nascendo e com a situação atual, ou seja, pessoas morrendo normalmente, a gente já tem uma superpopulação, a gente consome mais recursos naturais do que a gente tem disponível no planeta. Então imagina se ninguém mais morrer, porque pessoas vão continuar nascendo
Então não tem como, a gente precisa morrer, a gente precisa cumprir o nosso papel e depois partir, deixar para que os mais novos venham e tomem o nosso lugar. E isso é um ponto de vista bem prático mesmo da autora, porque ela não envolve questões espirituais nem nada assim. Eu achei essa leitura muito necessária para todo mundo, porque quem tem esse tabu com a morte vai passar a olhar de uma forma diferente. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas a aceitar melhor a sua mortalidade. E para quem já costumava pensar sobre isso e aceitar normalmente, só vai reforçar a sua opinião. Eu sou uma pessoa que sempre falei sobre a morte abertamente. Eu nunca tive problemas com isso, pra mim nunca foi um tabu, pra minha família também não. A gente conversa sobre o que a gente quer que seja feito, quem quer ser cremado, quem quer ser sepultado. E eu não vejo problemas em falar sobre isso, mas eu sei que muitas pessoas têm. Então eu recomendo pra todo mundo que lê esse livro. Eu só tenho uma ressalva para com esse livro. Bom, existem muitas práticas funerárias disponíveis hoje em dia. Não somente o sepultamento tradicional em caixão, no cemitério e a cremação. Mas existe também uma forma chamada enterro verde, que a autora aborda. Essa é só uma das práticas, existem muitas outras, tá? E a autora comenta sobre esse enterro verde. O que é esse enterro verde? É quando é aberta uma cova e a pessoa é colocada ali diretamente na terra apenas com uma mortalha em volta do seu corpo, uma mortalha biodegradável. A ideia é que o corpo sofra a decomposição natural que ele tem que sofrer e posteriormente vire nutrientes para a natureza, para o solo, para as plantas. Porém, eu preciso alertar que não é bem assim. O nosso corpo, quando em decomposição, ele libera o líquido chamado necrochorume. No necrochorume, sim, vai ser liberado nutriente, mas também substâncias tóxicas para o meio ambiente. Então, mesmo depois de morto, a gente continua contaminando o meio ambiente. Um corpo em decomposição, ele libera esse líquido e esse líquido ele acaba contaminando o solo. Ele é tóxico, ele vai contaminar o solo. E se tiver aquífero ali na região, né, lençol freático, ele vai permear pelo solo e vai contaminar esse aquífero também, vai contaminar a água que está ali no solo. Então, não é uma boa. E como que eu sei disso? É porque eu sou mórbida e fui pesquisar sobre decomposição? Não, é porque eu sou engenheira ambiental e eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre isso, sobre a problemática dos cemitérios e a sua contaminação. E daí sim eu fui pesquisar sobre a decomposição, porque, né, como eu falei, mesmo depois de morto a gente continua contaminando o meio ambiente. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque não é o foco aqui, eu só queria fazer esse parênteses, né, eu precisava fazer essa ressalva com o enterro verde, que não é bem assim, mas se alguém tiver interesse no assunto, quiser saber mais sobre outras práticas funerárias que existem, porque eu pesquisei muito sobre isso, ou daqui a pouco se alguém quiser ler sobre isso, sobre a contaminação mesmo, né, do ponto de vista mais técnico, eu sempre deixo meu e-mail na descrição dos vídeos, então pode me contatar que eu vou ter muito prazer em orientar e a gente pode conversar sobre isso. Bom, esse livro ele é da editora Darkside e como vocês sabem, a Darkside esculacha. Eles fazem um trabalho impecável. Cortes coloridos, fitinha, lombada muito bonita, fica bem legal na estante também. Por dentro ele tem alguns desenhos. Esse livro estava fora de catálogo e eu vi que recentemente a Darkside anunciou que está voltando. Então, se alguém não tem e se interessou, é o momento. Agora esse livro está disponível novamente. Eu não sei o novo se vem com isso, mas o meu veio com uma cartinha da morte, como se fosse uma cartinha de tarô. Atrás ela tem a capa do livro. Aqui em cima diz que esse é um livro para quem planeja morrer um dia. Eu acho sensacional o trabalho dessa autora. Ela traz leveza para um assunto que precisa ser mais discutido, pelo menos pensado por cada um individualmente. Ela joga a luz sobre um assunto que as pessoas querem manter nas trevas. E não adianta, porque todos vamos morrer. Entender e aceitar a morte não quer dizer que a gente não vai sofrer quando perder alguém. Sim, a gente sempre vai chorar quando perder um ente querido.
mas isso também nos ajuda a aceitar não só a nossa própria mortalidade, mas a mortalidade das outras pessoas e nos despedir das pessoas que a gente ama de uma forma mais serena. Então é isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tema. E não esqueça, temos vídeos novos toda quinta-feira. Até semana que vem e tchau!